Quinta-feira, 18ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Quinta-feira, e esta quinta-feira, 10 de agosto, é bem particular. Celebramos a memória do mártir São Lourenço, diácono. Um dia em que nos recordamos de todos aqueles que receberam o primeiro grau da ordem. O sacramento da ordem é distinto em 3 graus. O primeiro grau é o diaconato, provisório ou permanente. O permanente é dado a homens casados ou não, particularmente homens casados, leigos que se tornam, como pais de família, diáconos. Além disso, também é celebrado aqueles que estão a caminho do presbiterato. É o grau anterior ao presbiterato. O segundo grau é o padre ou presbítero. E o terceiro e último é o bispo. Então, o sacramento da ordem tem 3 graus: o diácono, o padre ou presbítero e o bispo. Hoje nós recordamos um santo que foi ordenado diácono, São Lourenço. São Lourenço era diácono na Igreja Romana e morreu mártir na perseguição de Valeriano, 4 dias depois do Papa Sisto II e seus companheiros, os 4 diáconos romanos. O seu sepulcro encontra-se junto à Via Tiburtina, no Campo Verano. Constantino Magno erigiu uma basílica naquele lugar. O seu culto já tinha sido difundido na igreja, do século IV. Conta a narração que São Lourenço fora martirizado porque um dos papéis, segundo Atos dos Apóstolos, 3 séculos antes, era que os diáconos fossem os administradores dos apóstolos, deixando a vida litúrgica para os presbíteros. A vida administrativa inicialmente cabia aos diáconos, mas por serviço administrativo, não entendo um serviço simplesmente contábil, mas era o serviço da caridade. A imagem real dos Atos dos Apóstolos é a mesa das viúvas gregas, a mesa das viúvas judias e a mesa das viúvas gregas. Uma mesa significa a manutenção, a assistência material dada às viúvas da comunidade, que era um dever da comunidade. Aliás, uma lástima que nós tenhamos deixado as viúvas tão abandonadas a si próprias, né? Como se dependesse só dos apoios estatais ou de pensões deixadas por maridos. Há de se pensar num apoio moral, espiritual e também material das viúvas. Pois bem, os diáconos estavam lá nesta origem. E ele era o administrador pontifício, digamos assim, desta maneira. O Papa é morto antes dele e outros diáconos, e por fim São Lourenço. E numa das cenas que a tradição guardou, diz que os soldados romanos pedem os tesouros da igreja. Onde estão os tesouros da igreja? E São Lourenço está junto aos pobres a quem assistir e diz: eis os tesouros da igreja. Claro que se irritou muito os soldados. Então ele será grelhado vivo. Daí São Lourenço ter uma grelha na mão, como sinal do seu martírio. E a tradição diz que, humoradamente, já sendo grelhado, ele se volta para os seus algozes e diz que era necessário virar a outra parte, para que ele fosse todo grelhado por Cristo. Bem, parecem simples anedotas, mas na verdade são verdades de quem não foi assassinado, mas que entregou alegremente a sua vida para configurar-se com Cristo, ou, segundo São Paulo aos Colossenses, completar na própria carne o que falta à paixão de Cristo. É uma memória muito importante na história contemporânea da igreja.
Para o dia de hoje, ouçamos Santo Agostinho, que nos fala desse dia, dizendo: serviu o sagrado sangue de Cristo. Nós estamos no 5º século, porque a igreja não é da moda. A igreja é o evangelho permanentemente pregado, vivido e celebrado. A igreja romana apresenta-nos hoje o dia glorioso de São Lourenço, quando ele calcou o furor do mundo, desprezou sua sedução e, num outro modo, venceu o diabo perseguidor. Nesta mesma igreja, ouvistes muitas vezes, Lourenço exercia o ministério de diácono. Aí servia o sagrado sangue de Cristo. Aí, pelo nome de Cristo, derramou seu sangue. O santo apóstolo João expôs claramente o mistério da ceia ao dizer: como Cristo entregou sua vida por nós, também nós devemos entregar as nossas pelos irmãos. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 16. São Lourenço, irmãos, entendeu isso. Entendeu e fez. E da mesmíssima forma como recebeu daquela mesa, assim a preparou. Amou a igreja em sua vida, imitou-o em sua morte. Também nós, irmãos, se de verdade amamos, imitemos. Não poderíamos produzir melhor fruto de amor do que o exemplo da imitação. Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para seguirmos suas pegadas. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nesta frase, parece que o apóstolo Pedro quer dizer que Cristo sofreu apenas por aqueles que seguem suas pegadas e que a morte de Cristo não aproveita senão aqueles que caminham em seu seguimento. Seguiram-no os santos mártires até a efusão do sangue, a semelhança da paixão. Seguiram-nos mártires, porém, não só eles. Depois que estes passaram, a ponte não foi cortada, ou depois que beberam, a fonte não secou. Tem, irmãos, tem o jardim do Senhor não apenas rosas dos mártires, mas também lírio das virgens, eras dos casados, violetas das viúvas. Absolutamente ninguém, irmãos, seja quem for, desespere de sua vocação. Por todos morreu Cristo. Com toda a verdade dele se escreveu: que quer salvos todos os homens e que cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de São Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Compreendamos, portanto, como pode o cristão seguir Cristo, além do derramamento de sangue, além do perigo da morte. O apóstolo diz, referindo-se a Cristo Senhor: tendo majestade, mas aniquilou-se, tomando a condição de escravo, feito semelhante aos homens e reconhecido como homem. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 a 8. Que humildade! Cristo humilhou-se. Aí tens, cristãos, a que te apegar. Cristo se humilhou. Por que te enches de orgulho? Em seguida, terminada a carreira desta humilhação, lançada por terra a morte, Cristo subiu aos céus. Sigamo-lo. Ouçamos o apóstolo: se ressuscitares com Cristo,
descobrir o sabor das realidades do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Bem, Santo Agostinho não precisa e não merece comentários. Saboreemos estas palavras tão antigas e tão novas do santo, seja o objeto da fala de Santo Agostinho, o grande mártir São Lourenço, seja o próprio santo. Esta homilia é uma conversa entre santos.